talvez uma das perguntas mais realizadas nesse período que está chegando a prova e que você começa, às vezes, a bater um desespero. Faltam 60 dias, faltam 50 dias, faltam 40 dias, o que é que eu vou estudar agora? O que é que eu estudo mais nessa reta final? Pronto. Então, em física, alguns assuntos se destacam, mas se destacam muito em relação aos demais. Tem alguns vídeos genéricos que a gente encontra pela internet. Certa vez, dia desse, eu estava assistindo a um vídeo que tinha dizia assim, o que mais cai na prova de física? Aí dizia, olha, cai mais mecânica, aí depois termologia, óptica, ondas, eletricidade. Ou seja, pelo vídeo cai tudo, né? Mecânica, ótica, ondas, eletricidade e termologia é o conteúdo todo do ensino médio. Aqui não, aqui eu vou dizer por tópico o que é que você tem que estudar mais. E aí a gente precisa lembrar que a prova do Enem é construída em cima de habilidades. Isso. As questões são montadas sobre habilidades. Se você ainda não entende isso, se você ainda não sabe disso, é importante que você entenda como funciona a prova do Enem. E aí, a gente tem um vídeo inteiro aqui no canal só para falar sobre isso. São mais de 30 minutos explicando a prova, vale a pena você dar uma procurada. Se você não encontrar, eu vou deixar aqui no link embaixo do vídeo, o link para ele, para você dar um pulo lá e resolver. Quando você identifica que a prova é por habilidade, algumas habilidades são cobradas mais do que outras e algumas habilidades estão diretamente relacionadas com alguns conteúdos. Por exemplo, uma das habilidades que é mais cobrada na prova do Enem é a habilidade 1. A habilidade 1 é uma habilidade que trata sobre ondulatória. Mas atenção, não é qualquer coisa de ondulatória. É sobre fenômenos. Atenção, cuidado com isso. Fenômenos ondulatórios. Então, é muito ondulatórios. É muito importante que você identifique quais são esses fenômenos. Você saiba o que é uma reflexão, saiba o que é uma refração, saiba o que é uma difração, uma polarização, uma interferência, ressonância, efeito Doppler. Por exemplo, no nosso curso lá da plataforma no Raio-X, a gente tem uma semana inteira do Raio-X só para falar dos fenômenos, resolvendo 20 exemplos só sobre fenômenos ondulatórios, que é para poder se familiarizar com todos eles. Aqui a gente não vai poder resolver os 20, mas se você vier fazer parte do Raio-X, você vai ver todos eles e outros tantos que a gente vai botar lá. Mas só para você sentir o gostinho de como é que isso pode acontecer e cair na prova, essa parte de fenômenos ondulatórios, acompanhe o exemplo a seguir. As miragens existem e podem induzir a percepção de que há água onde não existe. Elas são a manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na natureza. Esse fenômeno óptico é consequência da... Bom, para a gente resolver essa questão, a gente precisa primeiro lembrar de refringência, né? A gente precisa lembrar que o índice de refração absoluto de um meio é a comparação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Uma coisa que é importante que a gente lembre também é que quanto menor for esse índice de refração, maior será essa velocidade, visto que o valor de C é constante. Contudo, o valor de V, que é o da velocidade, é sempre menor ou, no limite, igual à velocidade da luz no vácuo. E por conta disso, o índice de refração absoluto é sempre maior ou igual a 1. Essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. A gente precisa lembrar também que quando a gente tem um dióptro, a superfície de separação entre dois meios, e que um raio incidir nesse dióptro, vou desenhar aqui um raio, e esse raio aqui incidir no dióptro, a gente traça uma normal, que é uma linha perpendicular ao dióptro, e vai olhar o comportamento do raio refratado.
o raio refratado pode se afastar da normal ou pode se aproximar da normal. Ele vai se aproximar quando o meio 2 tiver um índice de refração maior que o meio 1. E ele vai se afastar quando o índice 2 for menor que o índice 1. Lembrando que a lei que controla, que governa essa relação é a lei de Snell-Descartes, que mostra que N1 vezes seno do ângulo de incidência é igual a N do meio 2 vezes seno do ângulo de refração. Se a gente for olhar o comportamento de V e do seno do ângulo, quando a gente tem N menor, a gente vai ter velocidade maior e vai ter seno do ângulo maior também, porque o ângulo também é maior. Agora, se a gente tiver o contrário, vou botar aqui em azul para destacar, se o N for maior, a velocidade é menor e o seno do ângulo também é menor. Agora, o que é que isso tem a ver com miragens? Imagina que isso aqui é uma pista bem longa, mas bem longa, num dia que está bem quente. Quem já viajou pelas estradas do Nordeste no verão sabe bem o que é isso. Quando a radiação ou insolação atinge o solo, parte da energia é absorvida e fica então mais quente o solo do que o ar. O solo vai aquecendo as camadas de ar próximas da superfície e vai havendo uma mudança dessas camadas por um movimento chamado de convecção, ficando o quê? Camadas com diferentes temperaturas. Então, se aqui for o solo, eu posso pensar em camadas com diferentes temperaturas. Aí eu vou fazer aqui um desenho para simbolizar 3 camadas. Imagine que aqui eu tenho uma primeira camada mais aquecida. Imagine que aqui, com essa linha, eu teria um dióptro separando uma segunda camada mais aquecida e aqui em cima uma terceira camada ainda mais aquecida. Na verdade, como a temperatura varia praticamente de ponto a ponto, a gente teria uma infinidade de temperaturas diferentes, ligeiramente diferentes, e eu teria uma infinidade de camadas. Mas só para representar o que acontece aqui, imagine que eu fosse olhar em particular um raio que veio do Sol e chegou na superfície de separação entre a camada de cima e a camada do meio. Vamos lá, passar aqui a normal. Como há uma diferença de temperaturas, eu vou ter também uma diferença na refringência. Quanto mais perto do solo eu chego, menor é o índice de refração. E aí, se eu estou passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o raio vai se afastar da normal. Veja que a trajetória muda. Quando ele chega na superfície de separação do meio para o meio de baixo, eu de novo tenho aqui uma normal, e se esse ângulo, que eu vou chamar aqui de θ, for um ângulo superior ao ângulo limite, se θ for superior ao ângulo limite de incidência, acontece uma coisa que é chamada de reflexão total. E como é que eu sei qual é o ângulo limite? Simples. O seno do ângulo limite vai ser obtido comparando os índices de refração. O índice menor sobre o índice maior. O índice para onde o raio iria e o índice de onde o raio veio. Quando eu tenho essa relação aqui, o seno do ângulo limite é encontrado. E aí, se o ângulo é maior do que o ângulo limite, ao invés de passar de um meio para o outro, o raio é refletido. E é aqui onde começa a confundir o seu cérebro. Chegou aqui de novo na superfície de separação dos meios de cima e intermediário, e ao passar do meio menos refringente para o meio mais refringente,
o raio se aproxima da normal. E aí olha só o que acontece. O raio de luz está chegando no olho do observador, vou aqui representar o olho do observador, e o olho do observador manda esse raio de luz uma informação para o cérebro. Como a gente sabe da nossa experiência prática que a luz no meio homogêneo se propaga em linha reta, o cérebro acha que essa luz está vindo daqui, ó. Como ele sabe que essa luz está sendo refletida aqui do raio solar, é como se nessa região existisse algo que funcionasse como uma superfície refletora, um espelho. Como a gente está numa estrada, a estrada não é de vidro. Para ela refletir, teria que ter uma camada, uma película de água. E é por isso que dá a impressão de haver uma poça de água que a gente chama de miragem. Na verdade, por conta do caminho, da trajetória do raio de luz que muda por conta das diferentes camadas que têm diferentes índices de refração, aqui eu tenho uma camada com N1, aqui uma camada com N2, aqui uma camada com N3. Atenção, quanto mais perto do solo, mais quente, quanto mais quente, menor o índice. Então, o que acontece é que esse desvio dá ao observador a impressão de que há uma poça refletindo, mas o que acontece é que as diferentes camadas têm diferentes índices de refração. Logo, o que justifica o acontecido é que o fenômeno óptico é uma consequência da refração da luz nas camadas de ar próximas do chão aquecido. Simples assim. Alternativa correta, letra A. A de aprovação. Aprovação que é seu destino. Vamos juntos. Viu aí como é que a prova do Enem pede fenômeno ondulatório? O que é que você precisa? Você tem que identificar qual é o fenômeno e relacionar com a aplicação em diferentes contextos. Então, muita atenção. Se você tivesse que pegar um assunto de ensino médio que tinha certeza de cair na prova, olha ele aí, fenômenos ondulatórios. Outra habilidade que está diretamente relacionada a um conteúdo e que é cobrada em todas as provas do Enem é a habilidade número 5. A habilidade número 5 está ligada à eletricidade, mas não a qualquer coisa de eletricidade. Está ligada ao dimensionamento de dispositivos elétricos. Atenção, circuitos e dispositivos elétricos de uso cotidiano. Aquela coisinha lá de torneira térmica, chuveiro elétrico, fusível, a parte de eletrodinâmica básica. Anote isso aí, porque eletrodinâmica, a parte básica, é uma coisa que você precisa dar bastante atenção. U, que é a diferença de potencial, I, que é a intensidade de corrente, R, que é resistência elétrica, P, que é potência elétrica, e E, de energia elétrica. A relação entre essas grandezas é muito importante e bastante cobrado na prova do Enem. Vale muito a pena que você dê atenção para essa habilidade e, em especial, para esse conteúdo, as relações entre essas grandezas, como você vai poder ver no próximo exemplo que você acompanha agora. Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor fusível e a área da seção transversal dos condutores utilizados. Uma pessoa adquiriu um chuveiro de modelo A e, ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do modelo B devia possuir amperagem 40% menor. Considerando-se os chuveiros de modelo A e B funcionando a mesma potência de 4.400 watts, a razão entre as suas respectivas resistências elétricas, RA e RB,
que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores é mais próxima de... Fera, a gente tem uma questão de comparação. Então, como a gente vai fazer comparação, a gente tem que escolher os parâmetros adequados. Ele está falando em 2 modelos A e B e fala sobre potência elétrica. E dá uma tabela aí que tem informações sobre DDP, sobre valor da potência, sobre corrente elétrica. Quando a gente fala de potência elétrica, lembra que essa potência pode ser obtida pelo produto DDP vezes intensidade de corrente. Mas a gente também pode obter essa potência multiplicando a resistência pela intensidade de corrente ao quadrado. E pode também obter a potência dividindo o quadrado da DDP pela resistência. São 3 formas. Aí você diz, Ives, como é que eu vou saber o que escolher, já que eu tanto falo de potência, como falo de DDP, como falo de corrente, e a questão pede resistência. Na verdade, a comparação entre as resistências. Se ela pede a comparação entre as resistências, já descarte a primeira. Por que, Ives? Porque não tem resistência na primeira. Eu tenho que usar uma das expressões que tem a resistência. E agora, qual das duas? Ah, Ives, eu vou escolher essa aqui, porque fala de resistência e corrente, eu tenho as 2 correntes. Cuidado, eu não tenho a corrente de funcionamento do chuveiro. Isso é muito importante. O que eu tenho é o valor nominal do fusível. Sempre que a gente tem um sistema de proteção por fusível ou disjuntor, no caso aí eu acredito até que é disjuntor, a intensidade do aparelho tem que ser menor ou no limite igual ao valor nominal do fusível ou do disjuntor. Quando eu digo que o fusível ou disjuntor é de 30 A, eu não estou dizendo que a corrente do chuveiro é 30. Eu não estou dizendo que está passando 30 A no chuveiro. Eu estou dizendo que no máximo eu vou permitir uma passagem de 30. E normalmente o valor nominal tem uma margem de segurança um pouco maior para que pequenas oscilações não desliguem o aparelho. Então, muita atenção e cuidado. Os dados da tabela sobre corrente não são da corrente do aparelho, são do valor nominal do disjuntor. Logo, o que a gente sabe de fato é quem é a DDP onde ela está ligada, onde o chuveiro está ligado, e a gente sabe que a potência em cada situação. A expressão mais correta para a gente usar, olha só qual é? P igual a U ao quadrado sobre R. Na questão, eu quero comparar o valor das resistências quando as 2 potências em A e B são iguais, 4.400 watts. Substituindo essa expressão, eu tenho que U1 ao quadrado sobre R1 é igual a U2 ao quadrado sobre R2. R1 está dividindo, passa multiplicando, fica no numerador. U2 que está multiplicando, passa dividindo. Então, eu posso reescrever como R1 sobre R2, que é o que ele quer saber, é igual a U1 ao quadrado dividido por U2 ao quadrado. Ou, como ambos estão ao quadrado, eu posso fazer U1 dividido por U2, tudo isso ao quadrado. Então, basta que eu resolva essa expressão para encontrar o que ele está pedindo. Aí você diz, caramba, Ives, a conta vai ser grande. Mas não, substitui para você ver uma coisa. 127 sobre 220, isso aqui ao quadrado. Como assim isso não é grande, Ives? Eu vou fazer 127 ao quadrado, 220 ao quadrado, depois dividir. Vai não, fera. Dá uma olhada nas alternativas. 0,3, 0,6, 0,8, 1,7 e 3. Perceba uma coisa. 127 dividido por 220
127 é um pouco mais que a metade. Se eu tivesse aqui 110 por 220, eu teria aqui 1/2. 1/2 ao quadrado dá 1/4, ou seja, 0,25. Se esse valor é um pouco maior do que 1/2, o meu quadrado vai ser um pouco maior do que 1/4. Então eu posso pensar talvez 1/3, e aí eu chego na resposta. Isso aqui é muito próximo de 0,3. Aí você diz, caramba, Ives, eu posso usar isso com toda a questão? A maioria das questões do Enem que tem cálculo em física, que precisa fazer um cálculo um pouco mais trabalhoso como esse, quase sempre tem as alternativas distantes uma da outra, que com sensibilidade você consegue, com percepção, você consegue resolver. Mesmo que você não faça esse cálculo, você tem como saber que ele é um pouco maior do que 1/4. E aí um pouco maior do que 1/4 dentre as alternativas, a alternativa correta é a da letra A. A de aprovação. Se você não concorda com isso, vai lá e faz a conta e depois mostra para mim quanto deu. Você vai ver que dá muito perto de 0,3. Tranquilo, fera? Vamos juntos. Viu como é simples? Viu que é uma questão de relacionar essas grandezas que aqui aparecem? Dimensionar, muito cuidado. Dimensionar é dar dimensão, é dizer quanto. Então, é uma parte da prova que certamente vai estar relacionada com algum tipo de cálculo. Sim, você vai precisar conhecer fórmulas previamente. Então, você precisa ter no repertório as fórmulas que relacionam essas 5 grandezas para garantir pelo menos uma. E já aconteceu de cair em 2 questões na mesma prova sobre isso. Tranquilo? Uma outra habilidade que também está presente em muitas das provas é a habilidade de número 20. Atenção, essa habilidade é uma habilidade da competência específica de física, que é a competência 6, e fala sobre características e consequências dos movimentos. Aí ele coloca lá de corpos celestes, partículas, blá, 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 blá. Então aqui a gente pode estar falando de problema de cinemática, e aí cinemática escalar, cinemática vetorial, cinemática angular. A gente pode estar falando, por exemplo, de dinâmica de partículas, aplicações das leis de Newton, algumas fórmulas específicas, algumas questões envolvendo atrito, plano inclinado, questões de elevadores. Então isso é muito, muito, muito amplo. Mas dentro de tudo isso, e que inclui também gravitação, por exemplo, já que fala do movimento de corpos celestes, eu destacaria que vale a pena você estudar cinemática básica e dinâmica de partículas, as aplicações. Como cinemática é mais tranquilo, e aqui no canal eu tenho 60 vídeos só sobre cinemática, alguns deles com questões do Enem, eu vou dar uns exemplos de dinâmica, tá bom? Então eu quero que você acompanhe aqui, mas anote aí, dinâmica de partículas. Como ele fala em causas e consequências do movimento, é muito importante você dar atenção às leis de Newton e à parte de energia mecânica, tá bom? Então, muita atenção e cuidado com isso. Acompanha no exemplo. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Fera, essa questão é bem simples, a gente poderia fazê-la direto, mas bora dar uma aproveitada aqui para revisar alguns conceitos bem simples de cinemática. Quando a gente fala de velocidade média,
Velocidade média é a taxa de variação temporal da posição. É a razão entre o deslocamento realizado e o intervalo de tempo para realizar esse deslocamento. No Sistema Internacional de Unidades, o deslocamento é dado em metros e o intervalo de tempo é dado em segundos. Por conta disso, velocidade média é dada em metros por segundo. Contudo, é muito comum que a gente utilize em alguns problemas a unidade quilômetro por hora, porque é uma unidade que faz muito sentido no nosso dia a dia medir espaços em quilômetros e tempo em horas. Como é que a gente transforma? Muito simples. Pensa que fazer 1 metro em 1 segundo implica em fazer 2 metros em 2 segundos. Implica fazer 3 metros em 3 segundos. Implica fazer 60 metros em 60 segundos. Ora, 60 segundos é 1 minuto. Então, quando a gente anda 1 metro a cada 1 segundo, a gente anda 60 metros a cada 1 minuto. E a gente anda 2 vezes 60 em 2 minutos. E anda 3 vezes 60 em 3 minutos. E a gente anda 60 vezes 60. 60 vezes 60 metros a cada hora, porque 1 hora tem 60 minutos. Logo, a gente pode dizer que 1 metro por segundo é o mesmo que 60 vezes 60, 3.600 metros por hora. Só que 3.600 metros são 3.600 metros, 3,6 quilômetros. Então, 3.600 metros por hora correspondem a 3,6 quilômetros por hora. Daí, se você quiser lembrar direto, para passar de metros por segundo para quilômetro por hora, basta multiplicar. Para fazer o contrário, é só dividir. Ao passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, porque 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu faço o contrário, eu divido. Então, eu multiplico ao passar de metros por segundo para quilômetros por hora e eu divido ao passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Uma outra coisa que é importante que a gente entenda é que quando o deslocamento é favorável à orientação da trajetória, a velocidade é positiva. E velocidade positiva é indicação de que o movimento é progressivo. Progressivo é aquele movimento que é favorável à orientação da trajetória. Então, se o movimento é progressivo, a gente está se deslocando a favor da orientação da trajetória. Quando a gente se desloca contrário à orientação da trajetória, a gente tem uma velocidade que a gente coloca negativa. Isso indica que o deslocamento é negativo, isso implica que o movimento é contrário à orientação da trajetória. O movimento, nesse caso, é chamado de retrógrado, ou, como alguns autores também chamam, regressivo. Uma coisa que é importante você lembrar, e eu vou fazer de vermelho aqui, é que todo é soma das partes. Então, quando você falar em deslocamento total, a gente está falando em soma dos deslocamentos. E quando a gente estiver falando em intervalo de tempo total, como é o caso dessa questão, a gente está falando em soma dos intervalos de tempo. Essa expressão aqui nos permite relacionar as 3 grandezas de forma triangular. Vou escrever aqui um triângulo. Olha só.
E dentro dele eu vou colocar velocidade, espaço, tempo. A velocidade média corresponde à razão entre deslocamento e intervalo de tempo. O intervalo de tempo corresponde à razão entre o deslocamento e a velocidade média. E o deslocamento corresponde ao produto da velocidade média vezes o intervalo de tempo. Na questão, ele pede qual o intervalo de tempo necessário para fazer a entrega. Aí é fácil. O intervalo de tempo total, já que eu tenho 2 trechos, vai ser a soma do intervalo de tempo gasto no primeiro trecho, mais o intervalo de tempo gasto no segundo trecho. O tempo total é a soma dos intervalos de tempo. Como o tempo é deslocamento sobre velocidade, o intervalo de tempo total vai ser a razão entre deslocamento do primeiro trecho sobre a velocidade do primeiro trecho, mais deslocamento do segundo trecho sobre velocidade do segundo trecho. Na questão ele diz que o primeiro trecho tem 80 km de extensão e a velocidade limite é 80 km por hora. O segundo trecho, a extensão é de 60 km e a velocidade limite é 120 km por hora. Quando eu uso as velocidades máximas, eu encontro os tempos mínimos. 80 por 80 dá 1, 60 por 120 dá meio, 1 mais meio, 1,5 horas. Esse é o intervalo mínimo que demoraria para fazer as entregas se eu estivesse respeitando os limites de velocidade. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil, tranquila demais essa questão. Uma pessoa necessita de força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Vamos falar de força de atrito. Força de atrito que a gente classifica como cinético ou atrito dinâmico e de atrito estático, em geral pensando, cinético é quando tem movimento, estático quando está parado. Confesso a você que esses nomes podem confundir um pouco e eu prefiro falar de atrito com escorregamento e de atrito sem escorregamento. Vou escrever aqui e se você conseguir entender o que eu vou dizer, nunca mais você erra. O atrito cinético é o atrito com escorregamento, ou seja, as partes que estão em contato deslizam uma sobre a outra. Já no atrito estático, atrito sem escorregamento. Quando o atrito é sem escorregamento, as partes em contato não deslizam uma sobre a outra. Aí bora fazer o seguinte, imagina essa folha de papel aqui com o nome Questões do Enem que está em cima de uma outra folha de papel. Se eu forço aqui e arrasto a folha de cima sobre a de baixo, essa folha de cima se desloca sobre a de baixo com resistência, então tem atrito. Aí eu pergunto, esse atrito é um atrito estático ou um atrito cinético? Aí você pensa, tem escorregamento ou não tem escorregamento? Aí você diz, tem escorregamento, então é um atrito cinético. Aí eu venho agora e coloco aqui a tampinha da lente da câmera. Olha aí uma propagandazinha gratuita para Canon. E agora eu continuo puxando a folha de papel com a tampinha em cima. Perceba que a tampinha vai junto com o papel. Ela está se movimentando junto com a folha de papel, está em movimento. Mas ela não escorrega. Então, embora ela esteja em movimento, o atrito é um atrito sem escorregamento. Então, é um atrito estático entre a tampinha e a folha de papel. Quando a gente está caminhando sobre uma superfície, o pé da gente faz um esforço sobre a superfície. E se o pé não escorrega, que tipo de atrito a gente tem? Estático. Se o pé escorrega por alguma razão,
cinético. A gente precisa entender essa diferença porque o atrito cinético é um atrito que se opõe ao escorregamento. E como tem movimento em questão, esse escorregamento tem o sentido do movimento, então ele se opõe ao movimento. Já o atrito estático, ele se opõe à tendência de escorregamento. Não ao escorregamento, porque não tem escorregamento. Então, como é a tendência de escorregamento, olha só, cuidado agora, o atrito estático é favorável ao movimento. De novo, vou trazer a tampinha para cá. Está aqui o papel, está aqui a tampinha. Quando eu puxo o papel para a direita, o papel puxa a tampa e olha para onde é que aí tem que ser a força feita pelo papel na tampa. Para o lado do movimento. Então, quando a gente tem um atrito de escorregamento, esse atrito se opõe ao movimento. Mas o atrito de escorregamento, sim. O de sem escorregamento, não. Ele, ao invés de se opor ao movimento, ele é favorável. E aí, quando você pisa, vamos supor que aqui é o seu pé pisando o chão, está aqui o solo. A força que você empurra o chão está representada por essa seta aqui inclinada, força feita pelo pé. Por ação e reação, o que é que acontece? Você sofre uma força no sentido contrário, que eu vou chamar aqui de força feita pelo chão. Essa força feita pelo chão aponta para cima e para a direita. Então, se eu for decompor essa força, olha só, ao decompor essa força, eu tenho uma componente dela para a direita e uma componente dela para cima. Essa componente para cima é a força de compressão normal. E essa tangente à superfície é exatamente a nossa força de atrito. Força essa que, como não tem escorregamento, é um atrito estático. E ele está favorável ao sentido do movimento. Então, quando a gente tem aqui uma rampa, como diz a questão, e o corpo vai subir essa rampa caminhando, se o movimento do corpo, aqui representado por essa bolinha, é de baixo para cima, é preciso que haja uma força. Se isso aqui é o sentido do movimento, a velocidade, é preciso que haja uma força feita no solo, empurrando o solo, para que o solo empurre para cima. E aí essa força feita pelo solo tem uma componente tangencial, que é paralela ao plano, que corresponde à força de atrito estática, que é paralela e que tem o mesmo sentido do movimento. Então, com isso, a gente já saberia qual a resposta. A gente tinha que saber que a força de atrito era paralela ao plano no mesmo sentido do movimento. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil. Uma coisa que é importante também que você saiba é que a força de atrito cinética tem sentido aqui contrário ao do escorregamento e tem intensidade, tem módulo constante e dado pela expressão μ, que é um coeficiente de atrito que a gente chama de cinético, multiplicado pelo módulo da força de compressão normal. Já a força de atrito estático não tem um valor fixo, ela varia entre 0 e o máximo valor, vou colocar aqui força de atrito, e o máximo valor que é dado por μ estático
vezes o módulo da normal. Quando a força de atrito atinge o seu máximo valor, o corpo está prestes a escorregar. A gente diz que ele está na iminência de movimento. E se a gente fosse representar graficamente a intensidade da força de atrito em função da força feita, força F, e aqui a força de atrito, enquanto o atrito é estático, eu tenho aqui um gráfico crescente. Quanto mais força é aplicada, mais atrito eu tenho. Até que eu chego num limite em que tem uma queda e eu passo a ter uma força constante. Esse trecho em que a força é constante é o trecho em que o atrito tem escorregamento. Esse trecho crescente em que a força é variável é o sem escorregamento. Esse ponto onde eu tenho a máxima força é o ponto onde acontece a iminência de movimento. Então, fera, lembre, atrito cinético é aquele onde acontece escorregamento. A força de atrito se opõe ao escorregamento, tem módulo constante dado por μ vezes normal. Atrito estático acontece sem escorregamento. E o sentido da força não é contrário ao movimento, é contrário à tendência do escorregamento. Muita atenção com isso. Essa força de atrito é sempre, nos dois casos, tangente ao plano. E quando o atrito é estático, essa força é variável de um valor que vai de 0 até coeficiente estático vezes normal. O valor máximo acontece quando o corpo está prestes a escorregar, a gente chama de iminência de movimento. Tranquilo? Viu aí? Entendeu? Tranquilo? Ok? Podemos continuar? Então, continuando, a gente tem uma outra habilidade, a habilidade de número 21. Essa habilidade, ela está diretamente relacionada com dois conteúdos. O conteúdo de eletromagnetismo e o conteúdo de termodinâmica. Mas se eu tivesse que escolher um dos dois para dizer a você, para dar mais atenção, eu ia dizer com certeza, fera, dê ênfase em termodinâmica de gases. Termodinâmica de gases tanto ajuda para a parte de física como para a parte de química, já que você estuda também muitos conceitos lá da termoquímica. Então, muita atenção e cuidado, atenção com variação de energia interna, trabalho e quantidade de calor trocado. Lembra que em física a gente adota que o gás é o nosso sistema. Então, quando o gás recebe energia, é porque entra energia térmica na forma de calor no gás, ou o gás sofre um trabalho mecânico sobre ele. Então, quando você tem calor recebido, o gás recebe calor, a gente tem Q positivo. Então, muita atenção com isso. Quando o gás cede calor, o Q é negativo. Trabalho, quando são as forças aplicadas pelo gás que estão realizando o trabalho, o gás está gastando energia. Muito cuidado com isso. E com isso o gás se expande. Se o gás está se expandindo, o trabalho é positivo, mas tem perda de energia, porque o gás está gastando energia. Atenção e cuidado, é por isso que a expressão é ΔU é igual a Q menos trabalho. Porque quando o trabalho é positivo, a energia vai diminuir, porque o gás está gastando. Agora, se o gás está sendo comprimido, um agente externo realiza trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo, menos vezes menos fica positivo e a energia aumenta. Atenção e cuidado com transformações do tipo adiabática, em que a quantidade de calor é igual a 0. Na transformação adiabática, não há troca de calor, ou porque o sistema é perfeitamente isolado, ou porque ela acontece muito rapidamente e não dá tempo de haver troca de calor. Questões que envolvam geladeira, condicionador de ar, refrigerantes, tudo isso pode estar por trás termodinâmica e a parte de
expressões em que você tem uma transformação adiabática. Quer dar uma olhada no exemplo? Então acompanhe. Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes são a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria, e que está presente nos processos de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma, que provoca a explosão liberadora de energia que, por sua vez, faz o motor funcionar. No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante, grife essa palavra, limitante. Quando a gente está falando de motores, de máquinas térmicas, a gente tem que ter em mente que existe uma lei, que é uma lei que limita o rendimento desses motores. A gente está falando da segunda lei da termodinâmica, que diz que para toda máquina térmica funcionando em ciclos, é impossível a conversão integral de calor em trabalho útil. É impossível que você consiga converter 100% da energia na forma de calor em energia mecânica na forma de trabalho. Então essa é a limitação. Então você já sabe que você vai procurar a alternativa que fale sobre um dos princípios da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica. E aí você dá de cara com isso na letra B. B que diz, um dos princípios da termodinâmica segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. Então, é só isso. Alternativa correta, letra B. B de boazinha, B de tranquilo, B de fique atento, fera. Essa segunda lei da termodinâmica foi cobrada várias vezes. Então, vale a pena conhecer as situações onde ela pode ser chamada para resolver o problema. E a gente, para fechar, olha só agora, a habilidade 23. A habilidade 23 é uma habilidade que está diretamente relacionada com energia, mas atenção, com geração, transformação de energia, principalmente energia elétrica. Então, para você garantir questões sobre essa habilidade, se vierem cobradas na prova, entenda como funciona uma usina de geração de energia, uma usina hidrelétrica, uma usina termoelétrica, uma termonuclear, uma usina eólica, como funciona uma usina solar. Já foram cobradas diversas questões em que você será convidado a identificar pelo perfil apresentado no problema que tipo de geração de energia era mais eficiente naquele caso. Reconhecer, traçar paralelos, mostrar igualdades e diferenças na geração de energia de várias formas. Já foi convidado, por exemplo, para analisar uma queda d'água e identificar quais são as energias que são transformadas para gerar energia elétrica. Identificar, por exemplo, que tipo de energia era criada em cada parte de um processo de geração de energia. Então, muita atenção e cuidado com questões que envolvam geração de energia elétrica. Então, estude como é o funcionamento de usinas geradoras de energia. Isso, elétricas, então você vai falar de hidrelétrica, termoelétrica movida a carvão, gás natural, termonuclear, eólica. Você pode estudar, não caiu ainda, mas pode ser cobrado em algum item. A maré motriz, a gente tem lá no Porto de Pecém, por exemplo, no Ceará, uma usina maré motriz. A gente já teve até questão de usina geotérmica, então por que não ter também de maré motriz? Vale muito a pena você dar uma olhada e eu vou te mostrar um exemplo do que já caiu, por exemplo, acompanhe. Fera!
dá uma olhadinha aí nesse esquema da usina hidrelétrica. Perceba que ele coloca aí 3 pontos, 1, 2 e 3. Um ali na superfície livre da água no reservatório, na parte mais alta do reservatório. 2 na parte mais baixa, antes de chegar na turbina. E 3 na saída ali do transformador, depois da turbina. Aí ele diz: a figura representa o processo mais usado nas hidrelétricas para a obtenção de energia elétrica. As transformações de energia nas posições 1, 2 e 2, 3 da figura são respectivamente. Aí é aquela típica questão, por favor, não zere a prova, né, fera? Volta aí com a imagem, dá uma olhada. 1, eu tenho o ponto mais alto do reservatório. 2, eu tenho o ponto mais baixo. A água sai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, eu tenho uma transformação de energia de posição, que é energia potencial, em energia de movimento, que é energia cinética. As duas são energias mecânicas, só que em um, a água tem acumulado uma quantidade de energia potencial gravitacional que se transforma em energia cinética à medida que ela vai descendo. Quando ela se choca com a turbina, faz que essa turbina gire e por conta disso eu tenho a formação de um campo variável e isso gera energia elétrica por conta da indução eletromagnética. Então, através do movimento da turbina, eu crio uma variação de fluxo que gera energia elétrica por indução eletromagnética. Então, de 2 para 3, eu tenho uma transformação de energia cinética em energia elétrica. Então, a alternativa que diz isso, potencial em cinética e depois cinética em elétrica, é a da letra C. C de coisa fácil, fera. Vamos juntos. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Anote isso aí, tá aqui o material, a tela pronta, dá um print se você quiser. Já serve como um mapa conceitual para você se lembrar. Dê muita ênfase agora nessa reta final para fenômenos ondulatórios, eletrodinâmica básica, dinâmica de partículas, termodinâmica de gases e usinas geradoras de energia elétrica. Você vai perceber pelo material que você pegou do livro lá dos 50 dias para o Enem, que eu botei 50 questões, 20 questões são só sobre essas duas habilidades. Isso mesmo, 40% do material, porque eu tenho convicção que aqui, você tem de 2 a 4 questões da prova. Tem algumas questões também de dinâmica, de termodinâmica e de geração de energia elétrica. Acho que daqui você tem pelo menos metade da prova do Enem desse ano. Anota aí e, por favor, quando você pegar uma questão que está lá e que você viu aqui, você faz assim, hashtag eu já sabia. E me marca em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, é fácil demais, é só me achar, tudo Física Total. E aí bora montar o maior álbum de figuras e bora pro Top Trends do Brasil, conhecer Eu Já Sabia. Em novembro a gente vai tirar essa prova, mas tem mais ainda, hein? Esse é só o primeiro vídeo da nossa revisão. Vamos juntos, esse é seu ano. Lembre que você pode.